Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesta casa do caminho, trazer um pouco no nosso conhecimento e para fazer uma pequena introdução ao tema, eu quero chamar a atenção para um dado estatístico que saiu esse mês do IBGE, que aponta que praticamente 10 milhões de brasileiros acima de 15 anos ainda são analfabetos. O número exato que eles trazem, quer dizer, exato entre aspas, são 9 milhões e 700 mil. E quando nós entramos na questão de interpretação de textos, o número dobra até acima de 100%. Mas por que há uma dificuldade de interpretação de textos? A interpretação depende de um pouco mais de conhecimento. Não é simplesmente saber ler um conjunto de letras, mas também saber o que essas palavras significam. Então, para nós lembrarmos um pouco do tempo de escola, da adolescência, geralmente, isso não é só no português, isso é praticamente em todas as palavras, todos os idiomas. A palavra, normalmente, ela tem 3 sentidos. Ela tem um sentido literal, primitivo, né? Quando resulta da raiz, da etimologia da palavra. Ela tem um sentido extensivo, quando logra uma aplicação particular, muitas vezes regional, às vezes de moda. Então, nesse último caso, ela é a mais passageira. E tem um sentido figurado, ou seja, quando é metafórico, alegórico, tropológico, ou em alguns ramos do conhecimento, principalmente na linguagem técnica. Ou seja, para isso, nós vemos que uma palavra ela pode ter 3 sentidos diferentes. E a gente nem sempre sabe o que elas querem dizer. Então, essas 3 formas básicas, elas são dicionarizadas, ou seja, nós podemos recorrer a um dicionário quando um outro termo, outro aspecto foge do nosso conhecimento. Agora, quando nós entramos num texto evangélico, aí a coisa muda e muda bastante. Por quê? Nós entramos no sentido espiritual, que não se fundamenta na gramática normal. Por quê? Porque as escrituras sagradas, eles, para o crente, eles foram inspirados. Inspirados por quem? Por espíritos. Pode ser o Espírito Santo, pode ser o Espírito de verdade, mas esses textos, eles têm uma parcela grande de revelação. Revelação no sentido de um ato mediúnico. E onde espíritos se comunicando, usando palavras nossas, humanas, para dar uma realidade espiritual. Por isso, esses textos sagrados, ditos sagrados, eles têm essas, em função dessas características, elas são muito pesquisados, discutidos, e porque não podem, não se restringe apenas ao aspecto gramatical que falei no começo.
Eu vou citar um pequeno exemplo para que isso fique um pouco mais claro. Jesus, certa vez, ele disse assim: quem quer vir após mim, carregue sua cruz e siga-me. Bom, o que ele quis dizer com isso? Alguém tem uma ideia? Porque a única vez que Jesus carregou uma cruz foi quando foi crucificado. Ou seja, ele quer dizer que nós também devemos carregar uma cruz para ser crucificado? Claro que não. Será que ele quis dizer que nem aquela prática antiga de alguns monges anacoretas na antiguidade que carregavam uma cruz indo de caverna para caverna? Não. Ou teve até um filme brasileiro, né, Pagador de Promessa, onde um aldeão lá teve um burro doente e fez a promessa para Nossa Senhora, se ela curasse, ele levaria uma cruz para a igreja. Era isso, carregar a cruz? Ou aquela ordem de cruzados que tinha uma cruz bordada aqui no seu vestimento, e também carregavam sua cruz. E quem já ouvi falar alguém, ou ser uma senhora ou um senhor, não, meu companheiro, minha companheira, é a cruz que estou carregando. Então, nós vemos que existe uma vasta gama de interpretação. E nem sempre é fácil. No caso, eu nem acredito que Jesus quis dizer isso, que eu estava relacionando. E ainda no aspecto do significado espiritual, tem um termo ainda, um sentido muito mais abstrato, ou seja, podemos até dizer que é um termo extensivo do espiritual, que se chama anagógico. O termo, ele quer dizer, assim, elevar ao alto, exaltar, e teologicamente aquilo que eleva a alma ao conhecimento das coisas espirituais. E esse termo é o profundo, o mais profundo e o menos acessível. Conclui-se que esse acesso a esse conhecimento, ele é só dado a pessoas geniais, especiais. Jesus, por exemplo, foi um deles. E temos o episódio do apóstolo Paulo, que na segunda carta aos Coríntios, acho que capítulo 12, versículo 2, ele conta que ele conheceu um homem que subiu até o terceiro céu. Se foi em corpo ou em espírito, ele não saberia dizer. E os entendidos desses textos, eles acham até que foi o próprio apóstolo Paulo que foi arrebatado para chegar ao terceiro céu, o seio de Abrão, como os judeus falavam, e recebia orientações ou adquiriu conhecimentos que ele não revelou. Aliás, também Jesus, em várias ocasiões, ele falava que ele ainda tinha muito o que falar, mas ele não fazia isso porque seus ouvintes não podiam entender. E o mesmo, Paulo também falava disso, no sentido que ele estava dando leite para os seus seguidores, porque comida sólida eles não tinham como digerir. Bom, dito isso, vamos ao tema da palestra de hoje, uma conversa, vamos dizer assim. E esse episódio é descrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. E o texto é o seguinte, é uma história bem simples.
E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhes Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abrão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Bom, essa história merece algumas reflexões, alguns complementos. Ela é bem simples. Jesus estava a caminho de Jerusalém e tinha que passar por Jericó. Jericó é uma cidade em Israel bastante conhecida e é uma das mais antigas da região. As escavações arqueológicas apontam para de 8 a 9 mil anos antes de Cristo. E ela tem uma característica muito peculiar. Ela está a 270 metros abaixo do nível do mar. Ela é a cidade mais profunda em termos de abaixo do mar. E vamos ver primeiro quem era Zaqueu. Zaqueu é uma abreviação de Zacarias. E Zaqueu era um publicano. O que eram os publicanos? Publicanos eram contratados dos romanos para cobrar impostos, o tributo, e era muito mal visto. Isso até hoje, quem gosta de pagar impostos, né? Principalmente quando são taxas altas. E naquele tempo o judeu pagava, vamos dizer assim, o tributo a César, que era bastante odiado. Nós conhecemos aquele episódio que os fariseus trouxeram para Jesus e perguntaram se deviam pagar ou não o tributo a César, e Jesus deu aquela show de moral, dizendo, né, dá a moeda que se dá para o tributo, diz, não, de quem é essa imagem? Falaram de César, então dá a César o que é de César. Mas o judeu não pagava simplesmente esse tributo, não. Tinha os impostos relacionados à administração pública do rei Herodes, que era edomita, não era judeu, e era aliado dos romanos, e também cobrava os tributos para isso. E ainda mais tinha o dízimo para a classe sacerdotal, que eram os levitas e os fariseus. Ou seja, eles tinham lá bastante imposto para pagar. Então, não tinha muita simpatia por quem eram esses cobradores de impostos. E vem agora, nós vamos nos perguntar como Jesus conhecia Zaqueu. Será que eram conhecidos ou como era esse processo?
Bom, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 10, Jesus orienta os discípulos nos seguintes termos: em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem nele é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ou seja, ele deu orientações quando eles, nas suas andanças, passavam nos lugares, em cidades, aldeias, enfim, para eles se informarem de quem era digno os receber. E, com certeza, Jesus tinha feito o mesmo, talvez até mandado alguns apóstolos para fazer essa pesquisa de quem era digno de receber. E encontraram Zaqueu nessa condição. Eu duvido que Jesus foi lá porque Zaqueu era rico. Não. Jesus foi lá porque era digno de receber Jesus em casa. E, pelo texto, os vizinhos ou algumas pessoas murmuraram e criticaram Jesus porque ele se hospedava numa casa de um pecador. Mas podemos dizer que Jesus tinha um outro conceito a respeito de Zaqueu. Para o mestre, no momento em que o chefe dos cobradores de tributo o recebeu em sua casa, ele já estava pronto para assimilar a mensagem da Boa Nova e assim iniciar o processo de sua mudança interior, para se libertar da condição de homem velho para homem novo, na feliz expressão de Paulo de Tarso. E de acordo com a simbologia evangélica, o afortunado Zaqueu, naquela oportunidade, era o fruto amadurecido para a compreensão das coisas espirituais ensinadas por Jesus de Nazaré. E aí vem essa frase de efeito, que Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Jesus em várias, ou seja, no Evangelho nós achamos em várias ocasiões frases de impacto. Essa é uma. Mas também tem outra, por exemplo, no Evangelho de João, quando Jesus se encontrou com Nicodemos, ele começa uma frase de impacto. Diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como se não tivesse tido alguma outra conversa. Não. Os evangelhos ficam silenciosos a respeito. Eles começam a história com essas frases, e existem outras nesse sentido. E nós vamos agora analisar um pouco o que Jesus quis dizer com agora, hoje chegou a salvação a esta casa. A palavra salvação, inicialmente, é um termo militar. Os soldados romanos, eles se cumprimentavam uns aos outros: salve fulano, salve Beltrano. Então, esse termo, salvar, ele quer dizer curar ou guardar. E significava também criar espaço para alguém, repelir seu opressor com mão armada, libertando-o do poder de um inimigo. E a vitória também era chamada salvação, mas também se livrar de uma dificuldade ou receber ajuda. Também significava a palavra salvação. Agora, segundo o apóstolo Paulo, aí nós já entramos num significado mais
espiritual, a salvação vem de Deus. E Paulo, nos lembramos bem, era judeu, e ele interpreta a morte de Jesus como um sacrifício para tirar o pecado do mundo. Ou seja, a salvação, segundo ele, é a libertação do pecado de Adão pelo sacrifício de Jesus. Por isso Paulo fala em algumas ocasiões, quer dizer, denominando Jesus como o Cordeiro de Deus. Na realidade, Jesus, quer dizer, segundo o entendimento de Paulo, Jesus foi sacrificado para libertar o povo do pecado de Adão, dizendo que não, o pecado, pela desobediência de Adão, entrou no mundo por um homem e foi retirado por um outro homem, Jesus, no sentido. E nesse sentido, ele coloca que crê em Jesus e será salvo, tu e tua família. Acho que isso está em Timóteo, na carta ao Timóteo. Então, segundo a visão paulina da salvação, o cristão é salvo pela fé. E esta vem de Deus, como dádiva, ou seja, como uma graça, e não pelas obras. Já naquele tempo, as opiniões, ou seja, as interpretações já eram diferentes, até entre os apóstolos. Nós lembramos o apóstolo Tiago, ele dizia, quer dizer, não adianta ter fé sem obras, porque a fé sem obras é fé morta. E, como quero lembrar aqui, em 2004, a Igreja Luterana, lá na Alemanha, e a Igreja Católica, eles entraram em entendimentos e chegaram ao acordo, uma conclusão, de que a salvação não é simplesmente pela fé, mas também pelas obras. Ou seja, essas duas correntes cristãs se combatiam quase 500 anos em função dessas picuinhas. Não, a fé só vem de Deus, e a outra diz, não, a salvação também vem pelas obras. Bom. Agora, Jesus já entendia a salvação um pouco diferente. Porque ele entendia a salvação, ou o ser salvo, em sentido puramente espiritual. Ou seja, a transferência da pessoa do reino da morte para o da vida. Nós quero lembrar aqui o episódio que fica assim, até no Evangelho segundo o Espiritismo, está relacionado, quando fala de moral estranha. Aí veio um moço e perguntou a Jesus, mestre, o que devo fazer para ser salvo? Aí Jesus disse, siga-me. Aí o moço falou, mestre, permite primeiro que eu enterro meu pai. Naquela ocasião o pai não tinha morrido ainda. Ou seja, o rapaz estava preocupado para só aproveitar, né, seguir Jesus depois que teria dado os últimos, não, ou seja, o atendimento, os cuidados ao seu pai. Aí Jesus disse uma frase muito estranha, não, que nos mostra bem o que quero dizer. Ele disse assim, deixa aos mortos o cuidado de enterrarem seus mortos, tu, porém, vá e anuncia o reino de Deus. O que Jesus quis dizer com isso? Como alguém que está morto pode enterrar outro morto? Ele não falava em sentido literal, ele falava em sentido espiritual. Então, para Jesus, viver era seguir a Deus.
cumprir as leis de Deus. E quem se afastava dessas leis de Deus estava morrendo da morte. Ou seja, vida e morte eram situações ligadas ao espírito, uma condição espiritual. E tem um detalhe assim bem interessante, nesse caso de Zaqueu, porque esse anúncio de Jesus da salvação que entrou naquela casa, ela só ocorreu depois da mudança do anúncio de Zaqueu, de que ele ia fazer essas ações de corrigir seus erros, pagar quem devia, ou seja, se tinha feito alguma coisa errada, pagar, corrigir e fazer pagar 4 vezes esse dano que ele tinha feito. Seguindo bem o exemplo de Jesus, que dizia: se você tem algo contra o teu irmão, você se reconcilia com ele enquanto estás a caminho. Ou seja, nós devemos aproveitar a nossa encarnação e corrigir nossos erros. Chegar a isso que nós chamamos também perdão, perdoar, enfim, enquanto nós estamos no caminho, ou seja, nesta encarnação. Para quê? Porque não precisamos transferir esses problemas para uma nova encarnação. E nós, como espíritas, nós temos algumas informações a mais. Não é que essas conversas de aceitar Jesus e será salvo tu e tua família, não. Nós sabemos que o problema não é tão simples assim. E no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, nós temos algumas informações bem interessantes. Ou seja, existe o Código Penal da vida futura. E a maior conclusão de tudo isso é que não há perdão sem reparação. Por isso, o nosso planeta, nós sabemos, ainda é de provas e expiações. E ainda estamos longe desse processo de transformação nessa transição para planeta de regeneração. Vai demorar ainda um bom tempo, porque ainda estamos longe desse processo. Então, como digo, não existe perdão sem reparação. E nesse Código Penal, Allan Kardec, copiei assim uns 3 itens, né, para apoiar esse pensamento. Toda falta que se comete, todo mal praticado é uma dívida contraída e que tem que ser paga. Se não for nesta existência, será na próxima ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquilo que se paga na existência presente não será cobrado na seguinte. Então a gente deve, quanto mais for aproveitar esta que nós temos, melhor. O arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento. Mas ele apenas não basta, sendo necessária ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, porque desperta a esperança e prepara a reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito ao destruir a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação da falta. E o arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar e tempo.
Se ele for tardio, o culpado sofre por mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são as consequências da falta cometida, seja desde a vida presente ou seja após a morte, na vida espiritual, ou ainda numa nova existência corpórea até que os traços da falta tenham desaparecido. A reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo a quem se fez o mal. Aquele que não repara os seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade, tornará a encontrar-se numa outra existência com as mesmas pessoas que ofendeu e em condições escolhidas por ele mesmo para poder provar-lhes o seu devotamento, fazendo-lhes tanto bem quanto o mal que havia feito. Aí nós podemos ver, a gente sabe que nós nascemos na família que precisamos, nós temos os pais que precisamos, os filhos que nós precisamos, o esposo, a esposa, enfim, necessário para a nossa regeneração e ter a oportunidade ali de corrigir os erros, porque, de forma geral, os erros que cometemos, as desavenças, ocorrem na família ou na comunidade. E se eu vou citar simplesmente um exemplo para que possa ser entendido um pouco melhor. Quando alguém pratica um aborto, consciente e inconsciente, não me importa muito. A gente sabe que esse filho que está vindo é o filho que precisamos. E se ele não chega a nascer, isso vai ser transferido numa época diferente. E aí nós podemos entender quantos anos será que essa situação vai se repetir, que nós como pais, né, podemos nos juntar em quanto tempo? Às vezes isso dá 200, 300 anos. E perdemos uma oportunidade que poderia ser aproveitada nesta. Complicado é. Nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto e efetivo. Nesses casos, a reparação se realiza fazendo-se o que se deixou de fazer, cumprindo seus deveres que foram negligenciados ou desprezados, as missões em que se tenha falido, praticando-se bem reparador do mal que se fez. Isso quer dizer, sendo humilde quando se for orgulhoso, bondoso quando se foi duro, caridoso quando se foi egoísta, benevolente quando se foi maldoso, trabalhador quando se foi preguiçoso, útil quando se foi inútil, temperante quando se foi dissoluto, bom exemplo quando se foi mau exemplo e assim por diante. É dessa maneira que o espírito progride, tornando proveitoso o seu passado. Bom, vamos voltar ao nosso amigo Zaqueu. Falei que Zaqueu era uma abreviação de Zacarias, mas no Evangelho ele adquire o sentido de o justo. E numa lenda cristã, ele teria sido companheiro de Pedro, e que o colocou como bispo de Cesareia. Mas nós, espíritas, nós temos alguns privilégios, principalmente porque nós temos um vasto arsenal de obras que falam do lado espiritual. Os romances de André Luiz são bastante conhecidos, né? Nosso Lar, né? Toda essa série, né? É bastante, até alguns foram transformados em filmes. Mas Chico Xavier não é o único que escreve por inspiração, ou escrevia por inspiração, né? Por psicografia. Nós temos uma história muito interessante, que é um livro que tem Ressurreição em Vida, psicografado pelo médium Ivone Pereira.
que é um exemplar que é editado pela Federação Espírita Brasileira e ditado pelo espírito Leon Tolstói. Tolstói foi um escritor russo, né? Uma obra clássica que é Guerra e Paz, mas também ele psicografou algumas obras com a ajuda desse médium. E eu vou ler isso aqui, porque assim, dando de memória, é um pouco mais difícil. Ele conta-nos, em costumeiro passeio pelo mundo invisível, que ele se sentiu-se atraído por um grupo de espíritos que constitui a pequena assembleia em forma de círculo, à moda oriental, todos sentados pelo chão e recebendo aulas de um mestre de baixa estatura, que mais parecia um discípulo de Jesus. Narra o autor de Ressurreição e Vida, em sua linguagem simples e estilo suave, que o ambiente espiritual que rodeava a assembleia de estudantes espirituais era de uma beleza jamais vista por ele, dando a impressão de que o tempo recuara 2 milênios, como se todos ali presentes estivessem no seio das vastas planícies de trigo da velha e encantadora Galiléia, por onde peregrinava Jesus e seus diletos discípulos. Leon Tolstói, embevecido pela deslumbrante paisagem espiritual que se desdobrava à sua frente, descreve-a. A luz da aurora, inalterável, incidia suavemente sobre o grupo e a pradaria em torno, com irradiação de madrepérola esbatendo claros e sombras tão singulares que eu desafio a todos os artistas que têm passado pela Terra a reproduzirem em suas telas um só daqueles celestes reflexos que então tive a ventura de contemplar. Então Tolstói, empolgado e curioso, ao se aproximar do grupo, atraído por uma estranha força magnética, que não era outra senão a que aproxima os espíritos afins, escutou uma voz do meio da assembleia solicitar ao mestre, que chamou Zaqueu, que falasse de si mesmo, dos tempos apostólicos, das pregações de Jesus sobre o Evangelho, a fim de que tais informações servissem de estimulantes lições para eles. Zaqueu, sobressaltou-se Leon Tolstói, mas seria aquele que subiu ao sicômoro quando Jesus entrava em Jericó para vê-lo passar? Seria aquele em cuja casa Jesus se hospedara, que oferecera ao mestre um festim, enquanto o reino de Deus era mais uma vez ensinado aos de boa vontade entre os convivas? Seria possível, mesmo que eu me encontrasse em presença de um espírito que fora publicano ao tempo do Senhor na Judéia, que viesse a conhecer alguém que, por sua vez, houvesse conhecido a Jesus Cristo? O espírito Tolstói se convenceu de que realmente estava à frente de Zaqueu, aquele que fora publicano ao tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele faz uma descrição desta pessoa. Semblante sereno, bondoso, enternecido, ainda jovem. Olhos cintilantes e perscrutadores, como alimentada por uma resolução invencível. Lábios finos, queixo estirado, com pequena barba negra em ponta, recordando o característico fisionômico dos varões judaicos. Tez alva, sobrancelhas espessas, mãos pequenas, pequena estatura, coifa discreta, listrada em azul forte e branco, manto azul forte barrado de galões amarelos e bordas na ponta. O autor espiritual encerra a descrição. Eis a materialização do homem que teria sido há 2000 anos aquele espírito que assim mesmo se apresentava a seus ouvintes do mundo espiritual, disposto a cativá-los através da regressão de memória a essa personalidade remota que tivera sobre a terra. Eis aí, pois,
um belo retrato do publicano Zaqueu, com residência e domicílio no mundo dos espíritos. E o autor de A Ressurreição e Vida, prosseguindo em sua narrativa, afirma que o espírito Zaqueu declarou de viva voz perante a Assembleia dos Desencarnados, confirmando as informações registradas pelo evangelista Lucas, que ao deixar a cidade de Jericó, se desligados das funções do cobrador de imposto da alfândega romana, logo após esse acontecimento, cumpriu fielmente a promessa que fizera a Jesus, partilhando todos os seus bens e recursos financeiros. Uma parte doou aos pobres, outra parte à sua família, distribuía as propriedades rurais entre os camponeses mais necessitados e, finalmente, reservou apenas o necessário para seu sustento, por algum tempo. E como que, desejando provar sua fidelidade ao Cristo, acrescentou o ex-publicano: fizeram-me errante e vagabundo para acompanhar os discípulos e ouvi-los contar às multidões as conversações íntimas que o Senhor entretivera com eles antes do Calvário e depois da gloriosa ressurreição. Aliás, é muito estranho que os evangelhos quase ficam calados perante o período que Jesus passou entre os discípulos depois da ressurreição. Ele ficou 40 dias, 40 noites. E nós não sabemos o que os discípulos perguntaram, quais foram as instruções que Jesus trouxe para eles. Não, os 4 evangelhos, aliás, o evangelho é um só que são 4 autores literários, eles ficam quietos a respeito. Tem um evangelho chamado o Evangelho de Tomé, considerado apócrifo, que trata desse período, que trata o que Jesus falou depois da ressurreição aos discípulos. É interessante de ler, mas a Igreja coloca isso como não autêntico. Por isso, o episódio da ressurreição de Jesus é tão estranho aos pesquisadores que eles não têm uma solução para isso. Para continuar, terminar a nossa exposição aqui, então, Zaqueu foi ouvir Paulo de Tarso em Jerusalém. Sensibilizado com a narrativa do apóstolo sobre o seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, daquele dia em diante, afirma: tudo se modificou em minha vida, nunca mais deixei Paulo até hoje. O ex-publicano de Jericó era culto, conhecia profundamente as letras e as matemáticas, dominava bem o hebraico, que era a língua oficial dos judeus, o latim e o grego, além de falar fluentemente os dialetos da Galiléia, da Judéia e da Síria, usados em Jerusalém. Com toda essa bagagem cultural que, sem dúvida, o capacitara a qualquer gênero de atividade intelectual, quando os recursos se tornavam escassos, Zaqueu se apresentava às escolas mantidas pelas sinagogas como professor auxiliar dos escribas ou dava aulas particulares aos filhos dos afortunados rabinos de Jerusalém. E, finalizando, passa a palavra ao espírito Tolstói. Foi esse um dos mestres que encontrei aquém do túmulo. No caso, se refere a Zaqueu. Seus ensinamentos, os exemplos de ternura em favor do próximo que me deu, revigoraram minhas forças. Sob seus conselhos amorosos, orientei-me, dispondo-me à realização conciliadora da consciência. Recomendo a leitura desse livro aos irmãos. Ressurreição e Vida, psicografia de
Ivone Pereira. Muito obrigado pela atenção e que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja.